final. Bonito barco. Foi a única coisa que Kizami alou ao lugar para nosso barco, sem se importar muito com toda a destruição ou a pilhas de corpos ao redor do porto da ilha, cheio de buracos de balas. Kizami era um pirata, então obviamente estava acostumado com a morte. A morte de dezenas de pessoas ao seu arredor era completamente insignificante para ele. Afinal, como eu disse antes, quando Sarah estava protegendo o barco, essa ilha era principalmente a base de bandidos e caçadores de recompensas. Principalmente porque nesse mundo é matar ou morrer. Nós três já tínhamos bebido tudo que encontramos no restos daquele bar que agradeço estava completamente destruído pela batalha. Mas por sorte encontramos algumas caixas cheias com algumas cervejas, vinhos e até mesmo algumas garrafas de rum. Tínhamos bebidos algumas enquanto outras eu estava carregando para levar para o barco, já que antes mesmo de nós irmos encontrar com Kizami, já tínhamos restabelecido com os mantimentos. Antes então não faltava muito coisa. Só pegamos as bebidas porque somos piratas, principalmente porque todos nós três somos cachaceiros malditos. Realmente é um belo barco, mas é temporário. O nosso barco verdadeiro ainda vai vir no futuro. Kizami deu um leve assobio, captando algo nas minhas palavras para perguntar uma coisa para comprovar sua dúvida. Parece que o capitão já tem o barco preparado para nossa futura tripulação. Ao ouvir isso, Sarah, que estava carregando uma caixa cheia de vinho, subindo no barco, rapidamente parou sua caminhada para virar na nossa direção atentamente para minha resposta. Afinal, mesmo sendo uma nobre até mimada, ela sabia de uma coisa bem básica nesse momento, sobre tudo que eles tinham passado nesse momento. Eles subiram a montanha investida, sendo uma das coisas mais loucas que a mesma já tenha feito na sua vida. Já enfrentou grandes tempestades e ataques da várias criaturas marinhas, reis dos mares e diversos outros ataques piratas durante todo esse tempo. Passou com o Capitão Jack, e ela sabia de uma coisa, olhando algumas rachaduras ocultas nesse barco. Ele não era apto para aguentar o grande rota ou o novo mundo, com certeza eles teriam que trocar de barco em algum momento. Então ela realmente queria saber se Jack, que parecia ter tudo preparado, que constantemente seguia sempre na direção dessa estranha bússola que não aponta para lugar nenhum, que por incrível que pareça foi por conta dessa bússola que conseguiram encontrar o Kizami. Então desde o começo já seria uma boa notícia. Eu não falo nada por um tempo, mas eu lentamente retiro um cola do meu pescoço. Sendo mais específico, eu saco a bússola que aponta para o que você mais deseja. Eu abro ela, vendo como sempre eles estavam girando rapidamente sem rumo para seguir o que fez Kizami levantar uma sobrancelha. Afinal, mesmo durante sua batalha com Jack, soube que Jack não era ingênuo ou idiota. Mesmo quando parecia fazer um pequeno erro nos movimentos, os erros eram de propósito para fazer o inimigo atacar e criar abertura. Jack não era idiota, enfim, porque ele teria uma bússola quebrada consigo. Mas antes mesmo que Kizami pode se perguntar qualquer coisa, o mesmo viu como a bússola de repente para de girar repentinamente para apontar em uma direção, para olhar para a mesma direção com um sorriso divertido para fechar a bússola, dizer calmamente, colocando as garrafas de rum no ombro: sim, Kizami, temos um barco para a futura tripulação. Vamos atrás do barco depois de recrutar o resto do grupo. Kizami levanta uma sobrancelha incrivelmente confuso. Que foi isso? Porque do nada a bússola, que parecia realmente uma bússola quebrada, apontou para uma direção. Porque o capitão parecia tão satisfeito com isso. Que bússola era aquela? Kizami olha para Sarah, que estava em cima do barco, para a mesma simplesmente deixar os ombros cair, indicando que até mesmo ela não sabia de nada. Kizami só vê como Jack ia puxar a âncora para partir e deixa seus ombros caírem para de um grande salto, parecendo a de um coelho, pular no barco, caindo delicadamente no chão sem fazer qualquer som, o que era extremamente contraditório, se baseando com o peso o tamanho de Kizami, sem contar com sua enorme espada, que mais parecia uma clava do que uma espada, coisa que Sarah percebeu, propondo perguntar depois sobre Kizami.
Sabe, Kizami, até hoje que passei mais tempo com Jack, não entendo ele às vezes. É uma das coisas que eu nunca compreendi foi a bússola que ele sempre carrega. Ele não tira ela por nada, simplesmente parece sempre apontar para diferentes direções. Uma vez quando estávamos saindo de loja, ele usou essa bússola. Disse que ela estava apontando para nosso futuro companheiro. Aí encontramos você. Não sei não, mas acho que ela é uma bússola mágica. As palavras que Sarah fazem Kizami abrir um pouco mais os olhos. Se ela dizia que Jack conseguiu encontrar ele através da bússola, é que o mesmo quando fez a pergunta do barco, olhou a bússola que apontou para uma direção, só dava a entender que de alguma maneira mágica, mística até mesmo através de uma anomia aquela bússola poderia apontar para Oki. Eles queriam ou para Oki. Eles estavam precisando. É só de pensar nisso Kizami deu um sorriso, cheio de dentes afiados. Seu capitão realmente era alguém bastante interessante e cheios de segredos, mas se Jack não estava disposto a compartilhar isso por enquanto, então Kizami não insistiria. Afinal, até mesmo ele tinha segredos que preferiria guardar para si mesmo. Vendo Jack abrindo as velas e correndo pro leme, parecia que grandes aventuras o esperavam ao comando desse humano tão interessante que nem ao menos ligou sobre sua raça, simplesmente o tratou como qualquer ser humano. Jack era alguém interessante. Kizami veria até onde poderia chegar sob a bandeira desse homem. Bom treinamento, bem efetivo se você quiser despertar o haki da observação mais rápido ou aprimorar ele junto com seus outros sentidos. Foi o comentário de Kizami, que estava sentado na proa do barco, e enquanto também apoiado na proa, estava a sua espada mesmo estava vendo calmamente como agora Sarah estava com olhos vendados enquanto esquivava de alguns cortes que eu fazia agora usando uma espada real ao invés de uma espada de madeira, já que eu queria aprimorar o haki da observação de Sarah, usando o perigo de uma arma real para estimular seu haki seu tempo de reação, já que além da precisão o haki da observação, o tempo de reação era algo muito importante principalmente para um atirado no mundo de One Piece para que ele possa acompanhar seu próprio haki da observação. Eu corta de um lado pro outro fazendo pequenas rajadas de vento, enquanto Sarah quando tem a oportunidade tenta contra-atacar com chutes ou tentando fazer um agarre para uma imobilização, mas sempre esquivava no último momento sempre prevendo casa movimento, para eu dar um rápido chute lateral na direção das costelas de Sarah que a mesma ao invés de tentar defender, ela aproveitou a minha perna para se apoiar nela e tentar dar um chute com minha mão para agarrar sua perna jogar para um dos mastros com força, fazendo Sarah tossir um pouco enquanto tentava levantar, enquanto respirava com dificuldade, já cansada já que fazia muito tempo que o treinamento tinha começado. Eu sempre fiquei curioso quando encontrei você. Eu olho para Kizami, deixando que Sarah descansasse por um tempo, já que queria saciar minha curiosidade. Você tinha 2 sinais de vida que eu achei confuso no começo, mas deixei de lado porque primeiro a gente precisava te recrutar. Mas agora que a gente tem tempo eu queria saber, qual o lance da tua espada porque eu tô sentindo uma forte energia vital nessa coisa. Algo que nenhuma espada, seja ela demoníaca ou não, deveria ter que somente seres vivos de carne têm. Então, o que é realmente essa coisa que você usa como espada? Kizami levanta uma sobrancelha um pouco divertido enquanto olhava para mim e depois para sua suposta espada que estava do seu lado. O mesmo de maneira preguiçoso. Bastante divertido, diz, chutando a espada pro chão. Acorda aí, preguiçosa. O sol tá raiando você já dormiu demais. Mas o que me fez abrir os olhos de uma maneira bem surpreendida foi que no momento que a espada caiu fortemente no chão se podia ouvir um grunhido de dor que parecia uma fera, enquanto a espada tremia bastante para o cabo da espada se mover como se fosse a cauda de algum animal, enquanto várias escamas azuis, mais afiadas do que qualquer lâmina que já tivesse visto saíam de dentro das faixas, fazendo a espada se levantar como se fosse uma serpente. Aquilo não era natural nem fudendo. Aquilo não era uma espada, aquilo basicamente era outro ser vivo. O mais estranho foi os grunhidos que saíam da espada como se um besta faminta. Por algum motivo, aquela espada parecia olhar diretamente para mim como se tivesse encontrado alguma coisa deliciosa para comer. Mas que caralhos é essa coisa?
Eu saí dos meus pensamentos ao ouvir como Sara, que até o momento estavas descansando enquanto ouvia nossa conversa, em algum momento tinha retirado a venda dos seus olhos depois de ouvir os grunhidos monstruosos. Ao ver como a espada do Kizami se contorcia como a um ser vivo, a mesma abriu muitos olhos. Kizami, que estava vendo tudo, simplesmente cai na gargalhada ao ver nossas expressões e simplesmente colocou a mão na cabeça. Bastante satisfeito ao ver nossas expressões, simplesmente se levantou da borda do barco para pegar a cauda da criatura, fazendo a mesma se contorcer e rapidamente voltar ao normal, fazendo as escamas voltarem para dentro das faixas, enquanto Kizami manuseava a criatura como uma espada normal novamente. O nome Essa Meada é uma das 12 lâminas de grau surpresas no mundo, mas a diferença de outras lâminas, Sameada é particular, já que é a única espada que é um ser vivo, é que sempre em toda a sua história sempre foi empunhada, é usada pela raça dos homens peixe, mas também tem uma peculiaridade que faz Sameada ser única dentro todas as espadas de grau supremo, além dela ser uma espada viva. Kizami apontou a ponta de Sameada para minha direção para perguntar com aquele sorriso de predador tão característico dele. Acho que você sente o que a guerra com Sameada é o que deve fazer. Eu senti uma leve sensação estranha quando aquela espada tinha se movido e apontado na minha direção. Naquele momento foi algo raro, porque foi como se algo dentro de mim estivesse em perigo, como se um peixe estivesse sendo caçado por um enorme tubarão faminto. Mas porque aquela coisa tinha apontado para mim e não para a Sara, que estava mais perto dele. Eu olho para a Sara, que parecia que, assim como eu, a mesma estava confusa. Aquela coisa obviamente estava mais perto dela, então por que apontar a mim e não a ela? Eu olho para minha própria mão e parecia que ambos já tínhamos nossas respostas. Se essa coisa dava aquela sensação em mim e não em Sara, significa que algo dentro de mim que não tinha em Sara atraía aquela coisa. Só existia uma coisa em mim que Sara não tinha. Eu estendo minha mão na direção da espada para minha mão ser coberta por uma capa de fumaça, que a mesma foi em direção da espada, fazendo a mesma vibrar nas mãos de Kizami para a mesma espada abrir uma fissura inteiramente coberta de dentes e uma enorme língua. Quando a fumaça chegou perto da espada, a fumaça comecei a ser absorvida como se ela estivesse sendo devorada como um alimento delicioso para a espada. Foi aí que eu me toquei nas palavras de Kizami. Por mais que Sameada seja também uma espada suprema e ter a particularidade de ser uma espada viva, o que fazia Sameada ser única era a capacidade de devorar habilidades de Akuma no Mi. Que louco! Foi a resposta impressionada de Sara ao presenciar como toda aquela fumaça da habilidade copiada da fruta da fumaça foi completamente devorado pela espada de Kizami como se fosse algum petisco apetitoso. Eu não poderia negar, simplesmente Sameada era a nêmesis de qualquer habilidade de Akuma no Mi. Enquanto eu estava em meus pensamentos analisando as habilidades de Sameada e até mesmo vendo seus prós e contras e tentando analisar como algum louco conseguiu fazer tal espada, o mais importante. O que diabos era Sameada? Mas parecia que Kizami não estava tão satisfeito em simplesmente mostrar as capacidades de Sameada, já que vendo nossas expressões e principalmente de Sara, que era a mais surpresa e tão a mais fraca dos três, a que parecia ainda não ter visto como um mundo pirata realmente era. Ele estendeu a mão para fazer um punho para se mostrar, como ao redor do punho um bocado de fumaça começou a se formar, enquanto ao ser rodeado completamente por aquela fumaça o punho desapareceu para Kizami. Aproveitando que eu não estava prestando atenção, rapidamente usar um punho coberto de fumaça para o punho de estiver sendo lançado como um projétil direção ao rosto do Jack, que sem muito esforço ainda em seus pensamentos segura o punho de Kizami com sua mão completamente coberta de Aki do armamento para eu assobiar um pouco impressionado, enquanto Sara simplesmente tinha olhos tão grandes como pratos, vendo como Kizami usava a mesma habilidade de fumaça. Entendo. Meus olhos foram cobertos por uma película vermelha enquanto usava uma versão de Aki da observação mais avançado. O mundo ao meu redor desapareceu eu vi como a aura de vida da espada que estava sendo segurada por Kizami estava conectada através da mão de Kizami à própria aura de vida de Kizami. Eu via como através daquela conexão uma aura negra que se movia como uma fumaça incorpórea, que através da conexão com Kizami essa fumaça ia do cabo da espada para o braço de Kizami até ir para o peito dele, aonde ficava sua aura de vida.
Eu solto a mão de Kizami para a mão desaparecer em fumaça para reaparecer na mão no mesmo lugar que deveria estar sua mão para toda aquela fumaça desaparecer em um instante como se nunca tivesse sido criada. Realmente Sameada é completamente diferente do que qualquer espada suprema, não porque ela é uma espada viva, mas pelo simples fato de que ela é simplesmente uma espada incrivelmente complexa. Ela só não pode devorar habilidades de Akuma no Mi, como também pode fazer com que seu portador possa usar as habilidades devoradas das Akuma no Mi. Realmente, Sameada é completamente diferente de qualquer espada de grau supremo. Acho que nem mesmo Yoru, a espada de grau suprema mais forte, tem tanta complexidade como Sameada. Ao ouvir a palavra Yoru é remetente a uma espada, Sarah abriu um pouco os olhos ao se lembrar de alguém com essas características para dizer: Yoru? Está falando da espada Yoru, a espada de Dracula Miyaviko, atual melhor espadachim do mundo, é um dos 7 Shichibukais. Eu aceno com a cabeça, deixando de olhar a aura de vida da espada. É de Kizami para eu dar um chute, quiçá abrir muitos olhos para rapidamente esquivar, pulando para trás para eu dizer com um sorriso divertido apontando para a venda em seus olhos: acabou com o descanso, volta a ficar com a venda. Vamos continuar treinando. Seu haki da observação é preparar seu corpo para adquirir o haki do armamento, porque nesse mar, se você realmente quer que suas balas tenham o melhor efeito possível, então é melhor que eles estejam completamente envoltas em haki. Para eu atacar novamente, enquanto Sarah nesse instante tinha volto a colocar sua venda, novamente esquivando de um corte com a espada real de Jack. Enquanto isso, Kizami continuava na beirada do barco para olhar para o lado. Dar um leve assobio para do mar surgir um grande tubarão com algumas cicatrizes. Com músculos notáveis em suas escamas, obviamente um grande predador pronto para caçar. Vou explorar os arredores. Qualquer coisa manda uma onde de aqui do rei ou fala pro Jir me procurar. Gira era o nome do grande tubarão de Kizami. Aquela coisa era realmente grande, mais grande do que qualquer tubarão do meu mundo antigo, sem contar a força dessa coisa, que era quase metade do tamanho do barco. Mesmo assim, coisa podia caçar reis dos mares, outros monstros marinhos, como se fosse um lobo entranhando em um cercado cheio de ovelhas inofensivas. Mas realmente não era algo que eu realmente me impressionei tanto, afinal eu também tinha meu próprio companheiro marinho monstruoso. Eu dou um pequeno sorriso, relembrando do meu grande companheiro, enquanto vejo Kizami se jogar de maneira preguiçosa na água, desaparecendo completamente no oceano, como se nunca tivesse existido. Enquanto isso, eu continuava treinando Sarah no uso do seu haki da observação, em melhorar seu físico para despertar o haki do armamento, enquanto o barco seguia a viagem para nossa próxima parada, já que eu estava seguindo a bússola para a próxima ilha, para possivelmente recrutar nosso próximo integrante da tripulação. Mas o que me deixa mais curioso do porquê esse membro estaria nesse lugar que estávamos indo, principalmente sabendo dos séries que tinham se passado. Não somente eu tinha treinado com Sarah, como também estava treinando com Kizami. Afinal, durante meus treinamentos, eu guardei todas as minhas ideias de acordo com algumas habilidades dos 6 estilos. O que sem contar com as várias técnicas de animes que eu vi durante a minha vida passada. Aquele livro que eu dei para Tashigi era somente um dos muitos livros que eu já escrevi, enquanto os mais importantes estão completamente guardados na minha cabeça. Atualmente eu estava no timão do barco, enquanto Sarah estava no mastro do barco com uma luneta em conjunto com meu haki da observação, vendo uma ilha ao longe, enquanto com Kizami na ponta do barco, enquanto sua espada sameada dormia em suas costas, como era comum quando ela não estava devorando minhas habilidades de Akuma no Mi. Que Kizami até achou interessante pelo tipo de fruta que é a Kipu no Mi, uma fruta que, por mais que ele realmente achasse contra o sistema mesmo com suas limitações, afinal você pode ter todos os poderes de Akuma no Mi na palma da sua mão. Ele ainda achou interessante. Sameada achou se eu copiasse mais habilidades de Akuma no Mi, eu poderia ser o buffet pessoal daquela coisa.
No momento que eu ouvi isso, eu juro que eu estava pensando em pegar a merda daquela espada e jogar ela não no oceano, porque eu sei que o Kizami conseguiria pegar de volta, também porque essa praga é um ser vivo marinho, então ele sobreviveria de boa, até mesmo poderia voltar para seu dono. Mas não, eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando em jogar essa praga na atmosfera do planeta, para ela vagar infinitamente pelo espaço. Essa droga de espada acha que eu posso ser um buffet personal só porque minha habilidade de Akuma no Mi pode copiar outros poderes de Akuma no Mi. Essa espada acha que pode me usar para comer cada um desses poderes. Essa espada para um ser vivo estranho que nem sabe falar. Ela tinha umas ideias absurdas. Kizami simplesmente gargalhou como um louco quando viu como Sarah estava me segurando para eu não avançar para cima do Kizami. Pegar a merda daquela espada. Por sorte ela tinha uma garrafa de rum para me acalmar, porque se não aquela temos uma ilha interessante pela frente. Foi o grito de Sarah do mastro vendo uma ilha ao longe, mas não foi pela ilha em si que Sarah achou interessante, foi por causa do Aki. Ela viu com seu Aki da observação. A ilha era grandinha até para algumas ilhas, mas não foi pelo tamanho em si, mas sim das gigantescas criaturas que a mesma viu andando pela ilha, com um gigantesco vulcão no meio dela. Kizami afiou um pouco sua mirada, sentindo algo estranho nessa ilha. Seu Aki seus instintos diziam a ele que tinha gente forte nessa ilha. Esse instinto que Kizami desenvolveu ao longo do tempo depois de inúmeras batalhas, experiências com pessoas mais fortes do que ele. Esse instinto fez com que Kizami apertasse um pouco a empunhadura de Sameada, que sentindo as emoções do seu portador, vibrou com as emoções de Kizami. Companheiros, bem-vindos à Ilha Littergarten. Foi a única coisa que eu disse com um sorriso, enquanto nosso barco ancorava em nossa parada atual. Uma das que eu tinha muita curiosidade, devido a dois seres que habitam essa ilha, no qual eu gostaria de aprender deles, no qual estranhamente minha bússola apontava de que outro companheiro estava nessa ilha. Mas se ele estava nessa ilha, então vamos buscar. Ele de passo a aprender o que eu queria, vindo a essa ilha, no qual seria muito útil no futuro, principalmente para melhorar a minha força da tripulação nesse tempo de maneira explosiva.